Vamos continuar então, gente. Então, a situação que a gente acabou de ver no outro vídeo, ela começa a se, vamos dizer, ferver cada vez mais. E em 1834, já tem grande parte da elite rio-grandense, ela tem aquelas tendências federalistas. Eles já estão falando sobre república. Eles já estão pensando em separação, apesar de não ser todos. A sociedade continentino, a famosa sociedade continentino, que na verdade é uma loja maçônica do Rio Grande do Sul, que ela acoberta com o nome de Gabinete de Leitura da Sociedade Continentino, eles tinham um aspecto, um gabinete de leitura, e tomavam também o nome do periódico Continentino, que era publicado por ela mesma. Eles se reuniam justamente para discutir e para planejar esse movimento revolucionário que posteriormente acaba sendo conhecido como Revolução Farroupilha. Então, em 1804, o comandante da fronteira sul, que era o Bento Gonçalves, e a comandante da fronteira oeste, que era Bento Manela Ribeiro, eles foram chamados à corte a fim de explicar o seu envolvimento com caudilhos platinos. A questão é a seguinte: como eu falei que os rio-grandenses, eles tinham realmente relações com os argentinos e uruguaios, porque era questão de fronteira, eles eram vizinhos, eles tinham aquela relação de vizinhança mesmo, e muitas vezes até eles participavam dos mesmos movimentos literários, maçônicos, revolucionários, mas não era questão, era mais questão de eles se sentissem mais, vamos dizer, próximos do que com a corte do Rio de Janeiro. E mais, por exemplo, quando foi aberta a Assembleia Legislativa Provincial, em 1835, o presidente provincial, Antônio Rodrigues Braga, ele também vai acusar os sócios de gabinete continentino de tramarem contra o Império, que na verdade não era mentira, né? Realizando acordos com os uruguaios e articulando uma rebelião. Na verdade, não havia acordos políticos nem com uruguaios nem com argentinos, porém, realmente, eles estavam articulando uma rebelião, tá? A situação, ela acaba cada vez mais problemática, e no dia 20 de setembro, por isso que o setembro no Rio Grande do Sul é o mês de lembrar a Farroupilha, e por acaso a gente está em setembro, olha só que interessante, nós estamos no mês de início da Revolução, no mês de Farroupilha. Então, na madrugada do dia 20 de setembro, os revoltosos que eram concentrados na lomba do cemitério, eles desceram para ataque à cidade de Porto Alegre, e começava aquela guerra que vai durar durante 10 anos, tá? Então a regência vai enfrentar uma série das rebeliões nas províncias, todas marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, tá? Porém, de todas elas, a Revolução Farroupilha será a mais preocupante, não só pela longa duração, como também pela situação fronteiriça da província do Rio Grande, que tradicionalmente, justamente, aquelas pessoas que garantiam a paz, que garantiam a segurança nacional contra os ataques
a princípio dos espanhóis e agora das repúblicas Uruguai e Argentina, agora eles estavam rebelando-se contra o Império. E mais, eles tinham um exemplo do Uruguai, de uma província cisplatina, que conseguiu a sua independência. E com o tempo eles começam a exigir o mesmo, tá? Eles entram em Porto Alegre, conquistam o Palácio de Governo. O presidente Fernandes Braga vai fugir para a cidade de Rio Grande. E mais ou menos nesse período que os rebeldes começam a ser chamados pelos legalistas pejorativamente de farroupilhas, tá? Porque eles aproximam as ações deles às ações das camadas populares e associando eles com farrapos, tá? E, porém, para os próprios rio-grandenses, essa designação passou a ser um nome de orgulho, tá? Os farroupilhos passaram a se nomear desse jeito. Se muitas vezes esses nomes pejorativos que nós temos durante várias histórias de revoltas no Brasil, eles acabam se vendo somente como xingamentos, nesse caso, os farrapos passam a se chamar de farrapos com orgulho mesmo. O líder, Bento Gonçalves, que acaba se tornando o chefe do movimento, tá? A princípio ele era comandante da fronteira sul, tá? Então ele é um militar de carreira, vamos dizer assim, né? Ele explicava essa ação dos revoltosos como legítima defesa de liberdades ameaçadas. E ele não falava sobre a independência, sobre a separação, ele falava que eles estavam fazendo isso para corrigir os erros da administração imperial, restaurando a boa ordem e a lei que implicava o afastamento do cargo presidente da província, Fernandes Braga, nomeado pelo centro. Porém, ele reafirma sua lealdade à ordem monárquica. Na página 245, para quem queira acompanhar, tem uma fala dele citada e ele vai falar seguinte, e que não tivemos outro objetivo e não nos propusemos outro fim que restaurar o império da lei, afastando de nós um administrador inepto e faccioso, sustentado o trono do nosso jovem monarca e integridade do império. Tá? A princípio, essa revolta não buscava a independência. Porém, ao longo de 10 anos da guerra, os farroupilhos eles vão ganhando, perdendo as batalhas e muitas vezes eles acabam mudando, e eles acabam no final das contas mudando a sua relação com o império, né? Porque vocês sabem que eles acabam proclamando a República Rio-Grandense no final das contas. Mas o setembro, gente, ele é importante não somente pelo início da Revolução Farroupilha, tá? Um ano depois, 11 de setembro, que aliás é hoje, em 1836, foi, enfim, proclamada a República Rio-Grandense, tá? O que foi seguido pelo ato de 5 de novembro do mesmo ano, quando os farroupilhas ratificaram aquela medida de Câmara Municipal de Piratini, declarando a independência do Rio Grande do Sul. Por que Piratini? Porque um tempo antes, em 1836, o Porto Alegre foi conquistado de novo por legalistas, tá? Então, os farrapos eles vão transferir a capital da República para Piratini. E depois também eles vão transferindo para acompanhar. Não vai ser a única. Porém, mais interessante, na verdade, com esses 10 anos de batalha, começam-se as grandes histórias que fazem parte da memória e história gaúcha. São muito interessantes. Por exemplo, quando durante cerco de Porto Alegre,
os farrapos estavam cercando Porto Alegre e a cidade era abastecida com produtos da colônia alemã, tá? Que não apoiou a Revolução Farroupilha. Era a colônia de São Leopoldo, que continuou sendo ligados aos imperiais. Tanto que, quando a Revolução acaba, a cidade passa a usar no seu brasão a frase muito leal e valerosa, tá? O que quer dizer que ela é concedida pelo Dom Pedro em 1841, antes de fim da Revolução, mas isso vai continuar no brasão da cidade. Então, essas várias histórias, elas, na verdade, para quem estuda esse período, o pessoal do Rio Grande do Sul, que tem vários documentos, eles fazem vários estudos sobre vários momentos da Revolução, sobre várias famílias, sobre várias regiões que participam dessa revolução. Então, na verdade, é um grande estudo e a gente não consegue falar em 40 minutos a respeito desse acontecimento que, de certo modo, formou a memória gaúcha como nós temos ela hoje. Por exemplo, Domingos José de Almeida, um dos charqueadores estanceiros, que era um rico revolucionário, era daqueles que faz a proposta de fundar a República. Ele também, ao mesmo tempo, ele é uma grande fonte histórica para quem trabalha com essa questão, porque chega até nós as cartas, a correspondência que ele tem trocado com sua esposa Bernardina. E a partir disso, a partir dessas cartas, nós conseguimos reconstruir o clima da época, os pensamentos dessas pessoas, como eles pensavam, como eles agiam, o que eles gostavam, o que eles desgostavam, que é muito interessante. Esse período do século XIX, na verdade, gente, o período de Brasil Império, tem muitos documentos e é muito rico para um trabalho acadêmico em relação a esse período, tá? Então, a República Rio-Grandense e a Constituição, que era criada mais tarde, ela vai confirmar alguns princípios vigentes no Império. E esses princípios vão ser o voto censitário, tá? Essa república, ela não dá o voto universal, nem para todos os homens. O voto continua sendo censitário e também nessa República Rio-Grandense escravidão continua, tá, gente? Então, na verdade, essa república, ela não segue, vamos dizer, a ideologia de Revolução Francesa. Não afirma que todos os homens são iguais. Na verdade, é uma separação de uma elite do império que está interessada nos seus próprios, que está buscando os seus interesses econômicos a partir dessa independência. Uma das histórias também é que de um momento quando os farrapos acabam sofrendo uma derrota naval e a partir dessa derrota o próprio Bento Gonçalves acaba sendo preso. Ele acaba sendo preso e vai num navio presídio junto com alguns dos seus companheiros e eles conseguem uma chance de fugir, tá? Porém, um dos companheiros do Bento Gonçalves é muito gordo e ele não consegue, tá? Então, o Bento Gonçalves não foge, não deixa ele, não abandona e fica com ele, fugindo depois, tá? Já do Forte do Mar, na Bahia, aonde ele foi remetido, aonde ele foi mandado. E ele vai fugir a nado e vai encontrar um barco em que alguns maçons, pessoal dessa sociedade maçônica, o esperava. Então, o Bento Gonçalves, ele é proclamado, ele é visto como um grande herói de Rio Grande do Sul. Ele é uma figura praticamente mítica, tem várias histórias sobre ele que vão ser, que constroem sua imagem e que são narrados pela população, desde as histórias populares até obras biográficas, tá? Então, é uma figura
muito importante justamente para a memória e identidade gaúcha. O interessante, por exemplo, que em 1838, quando os farroupilhas retomam a cidade de Rio Prado, eles conseguem prender nessa cidade a banda de música dos legalistas, a banda de música imperial, a música militar. E daí eles convencem ou mandam o maestro dessa banda, que era Joaquim José de Mendanha, compor o hino da República Rio-Grandense. E ele compõe esse hino. Então, a partir desse momento, eles passam a ter o próprio hino também, que também é muito interessante, né? Eles vão prender o músico para que ele compusesse o hino para eles. Em 1839, o movimento vai se alastrando e eles vão também, esse movimento também vai se espalhar para uma província vizinha, para a província de Santa Catarina. E quem vai, dessa vez, liderar essa expansão serão, vamos dizer, os revolucionários importados, né? O grande, o famoso Giuseppe Garibaldi, que até conhecido como o herói dos dois mundos. Ele e na verdade vão ter outras pessoas, por exemplo, junto com eles terá um aventureiro norte-americano que é John Griggs. Então, na verdade, vários aventureiros se juntam aquele período revolucionário, aquele período das repúblicas, aquele período dos homens que, de certo modo, buscavam as aventuras e buscavam eu não sei se eles buscavam crescer alguma coisa ou propagar uma revolução, propagar uma liberdade. Eles viviam a partir de sua ideologia. Então, eles acabam fazendo parte desse movimento rio-grandense. Eles acabam também entrando em Santa Catarina, fundando a República Juliana, né, que Santa Catarina, para de ser província de Santa Catarina, vai se chamar a República Juliana a partir daquele momento, que depois ela volta a ser Santa Catarina de novo. Justamente com a tomada de Laguna, uma das cidades de Santa Catarina, a partir dessa vitória que eles vão proclamar a República Juliana, mas lá o Garibaldi vai conhecer a Anitta, tá? E tem aquela história romântica que a Anitta foge com ele e passa a lutar junto com ele e com os farroupilhos pela causa da Revolução. Então, Garibaldi e a Anitta vão formar, no contexto de guerra, uma dupla amorosa e guerreira também. Tanto que no sul, gente, não tem uma cidade que não teria a rua de Anitta Garibaldi, tá? Praticamente todas as cidades têm. Então, são figuras não somente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, também no Paraná. Essas pessoas, eles formam a memória do Sul, tá? E você sabe, né, que o Sul, ele continua com esse desejo de independência. Sempre tem aquelas conversinhas, apesar que eles são insustentáveis, nem política, nem economicamente, mas o Sul sempre lembra daquela sua tentativa que não deu certo, mas que quase deu certo? E eles sempre tem alguém que acaba lembrando desse período, dessa pequena independência sulista, e tem aquele saudosismo dos anos passados. Como a Revolução, a Farroupilha era, vamos dizer, o produto, a criança
das elites do Rio Grande do Sul. Então, nós sabemos que, a princípio, os escravos eles não participavam da luta. Mas, como os combates se prolongavam e havia várias perdas e vitórias, eles passaram a ser aceitos nos campos de batalha. Eles vão lutando junto com seus senhores em troca de liberdade, que lhes seria outorgado ao fim do conflito. Porém, esse conflito vai se alongando e alongando. Uma outra questão também que era bastante interessante é o fato que, como apesar que o único porto legal nunca deixou de ficar nas mãos dos legalistas, como Farroupilhas conseguiam recursos para sustentar a guerra, já que eles não podiam exportar charque para o resto do Brasil, já que eles estavam em guerra com o resto do Brasil. E a resposta, obviamente, é contrabando. O charque gaúcho ia para o Uruguai e de Uruguai era vendido como charque uruguaio. Então, é aquela velha história que eu já contei para vocês que continua até os dias de hoje, tá? Para conseguir ultrapassar as questões dos impostos e outros problemas políticos e econômicos de fronteira. A partir de 1840, gente, quando as outras rebeliões regenciais já eram pacificadas, então o Império Brasileiro já podia concentrar suas forças no sul para combate aos farroupilhas. Então, quem realmente conseguiu a paz, como vocês sabem, foi o Duque de Caxias, que na época não era duque ainda, né? Que era o Barão de Caxias naquele período. E já naquela época ele tinha alcunha de pacificador por suas habilidades da negociação de conflitos. Mas tinha mais uma coisa, o que apressou essa negociação de pacificação, tanto como vocês sabem, as elites gaúchas, eles saíram de certo modo ganhando dessa revolução. Várias exigências deles eram atendidas. Mas nós não podemos esquecer que justamente nesse período a situação política na região Plátina começava a se tornar cada vez mais quente, cada vez mais fervorosa e na esperança das novas guerras, dos novos conflitos, principalmente entre os uruguaios, como vocês lembram, né, justamente o conflito no Uruguai que começa o conflito do Uruguai e Paraguai, que acaba levando depois a Guerra do Paraguai, né? Então esses conflitos já começam em 1840 e o Império decide que seria mais que o Rio Grande do Sul fica do lado do Império e não entra em guerra do lado dos Plátinos. Então, eles também, o Império vai apressando o fim da guerra e deixando os revoltosos fazer suas exigências e atendendo essas exigências. Esse período, quem estava liderando a guerra, a revolta, nesse exato momento, era já o Davi Canabarro, porque o Bento Gonçalves já não estava bem de saúde, também ele estava numa certa crise já de identidade, porque numa das rivalidades internas ele acabou matando em duelo seu primo, e ele havia renunciado à presidência da República Rio-Grandense em 1843, tá? Ele acaba, vamos dizer, desistindo da sua luta por motivos pessoais, tá?
E no final dessa revolta, nós temos a grande Batalha de Porongos, que também é uma questão bastante complicada em relação à Farroupilha, porque hoje em dia, entre os historiadores, há uma desconfiança que essa batalha ela foi combinada. Essa derrota de Porongos, ela ah, foi uma combinação entre Canabarro e Caxias. Eles negociaram, porque essa derrota ela ia fazer com que os farrapos, todo o movimento revolucionário, aceitasse melhor as pazes como império e entrada de novo de volta para o império, para que eles se tornassem não mais uma república independente, mas voltaram a ser a província do Império do Brasil. Então, eles precisavam de uma grande derrota. E dizem que há uma carta, apesar de ser de veracidade suspeita, que teria sido enviada por Caxias, dizendo ter negociado com Canabarro a rendição farroupilha e derrota de Porongos, como instruções de poupar oficiais, quer dizer, quer dizer, quem acaba morrendo nessa batalha de Porongos foram os soldados e principalmente os escravos que lutavam nessa batalha, tá? Poupando os oficiais. Até hoje, nós não sabemos se do ponto de vista histórico, se nós podemos acusar Canabarro de traição dos revolucionários, se essa carta realmente é verdade. Não existe uma afirmação 100%, tá, gente? Provavelmente vocês já talvez ouviram falar sobre essa batalha, talvez já ouviram falar sobre a traição de Canabarro, mas do ponto de vista histórico, ainda não temos um trabalho histórico que comprovasse que isso realmente aconteceu, tá? Então, após dessa batalha que os farrapos acabam perdendo, acaba-se declarando uma paz, que chamamos de paz honrosa, porque os farroupilhas conseguem impor as suas cláusulas e uma série de antigas reivindicações. Por exemplo, eles passam a poder escolher o presidente de província que quisessem, a dívida contraída pelo governo republicano seria incorporada e paga pelo império. Os oficiais do exército farroupilha passaram para o exército imperial, com os mesmos postos que ocupavam. Também concedia-se liberdade aos escravos que haviam lutando na Revolução, pelo menos essa parte eles cumpriram. Era admitida a segurança individual e de propriedade a todos, não importa, né? Apesar que muitos foram prisioneiros de guerra, eles voltam, né? Os prisioneiros de guerra seriam soltos e todos aqueles que estivessem refugiados fora da província podiam retornar, etc. Então, na verdade, de certo modo, eles ganharam, eles conseguiram aquilo que eles exigiam no começo, tá? No começo da revolta. Então, terminando, gente, porque eu já falei em vários momentos sobre a memória dessa guerra, nós temos que levar em consideração que esse movimento, essa guerra, ela foi muito importante para formar a identidade gaúcha que nós temos hoje em dia, a identidade sulista em geral. Então, o vídeo que eu deixei para vocês para ver, que vai falar justamente sobre essa memória, eu acho muito interessante, tá? Principalmente vocês que não são do Sul e vocês estão longe dessa cultura sulista que é muito interessante, que eles se veem ainda os herdeiros dos europeus, porém eles não têm mais nada a ver com aquela Europa que nós temos hoje em dia. Na verdade, até as colônias alemãs, alemão que eles falam, não falam mais na Alemanha. Eles falam uma versão antiga do alemão. Os italianos, do mesmo modo, eles conservam suas tradições, eles conservam a sua europeidade, aquela
do século XVIII ou XIX. É muito interessante isso. Eles mantêm essa sua memória também sobre Farroupilha voltada no passado. Isso é muito interessante. Quando a gente passeia pelo sul, pelo menos por essas cidades pequenas, essas imagens, as casas, algumas vezes até o modo deles organizar o seu quintal é diferente, tá? E a gente vê esses traços do passado e da identidade gaúcha justamente nisso. E eu acho isso bastante interessante. Por isso, eu vou encerrar essa aula mais uma vez pedindo para vocês assistam o filme, ele é muito interessante. E mais um aviso, gente. Dia 25, que vai ser a sexta-feira, que não é próxima, é daqui uma sexta-feira, o professor Fábio, ele vai organizar uma aula como um professor da UNB, que vai justamente falar sobre memória, que é especialista em estudar memória. E quando ele organizar, quando tiver o link e cartazinho, eu mando para vocês e aconselho muito vocês a assistir, tá? Porque é muito bom quando a gente assiste uma palestra, uma aula de especialista no assunto. Porque aí, primeiro vocês podem fazer perguntas e depois vocês vão aprender muito a fundo como é que um historiador trabalha com memória. Isso é importante, tá? Isso é muito legal. Mas quando ele fizer os cartazinhos, eu mando para vocês. Eu acredito que vai ser mandado no grupo também, não só na minha matéria. Mas de qualquer modo, gente, obrigada pela atenção de vocês. Um abraço para vocês e um bom final de semana, tá bom? Tchau!